Abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 25, verso 9. Aleluia. Podeis? Amém. A igreja está de pé. 2 Crônicas. Aleluia, Jesus. Vamos estar meditando aqui uma passagem que vai falar sobre o rei. Aleluia, Jesus. Amazias, né? Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 25, verso 9. Disse Amazias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus: muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Amém? Podeis assentar, glorificando e exaltando o Rei da Glória. Eu quero aqui dizer a você nessa noite que Deus tem o melhor para você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para a humanidade. A palavra de Deus vai dizer em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te amou, Deus me amou de uma maneira tão espetacular, que Ele nos deu Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E aqui, quando eu olho para este texto, aleluia, Jesus, de Amazias, a história do reinado de Amazias, eu aprendo muito com o rei Amazias. Eu quero trazer essa história e o que essa história nos ensina, para que possamos ter uma vida de vitória, para que venhamos a errar menos, para que venhamos a caminhar com Deus, porque Deus nos ama e Ele tem o melhor para mim e para você. Mas para nós recebermos o melhor de Deus, precisamos de uma vida de obediência à palavra do Senhor. Precisamos de crer que Jesus é o Filho de Deus, né? E quando eu olho para este texto, a palavra de Deus vai nos dizer que Amazias, no verso 2, fez o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Então o texto da Bíblia Sagrada começa a relatar a história de Amazias. Olha, Amazias, ele fez o que era reto ao Senhor, porém não com inteireza de coração. É interessante que a Bíblia ela vai nos ensinar que não devemos cochear em dois caminhos. Não podemos ser aquela pessoa de ânimo dobre, de ânimo, que às vezes você está animado, está com o Senhor, está com Jesus, outra hora você não quer saber mais de Deus, você acha que Deus não existe. Então a palavra de Deus ela sempre está ministrando ao meu coração, ao coração da igreja, que precisamos escolher entre o bem e o mal. Precisamos escolher entre servir a Deus e não servir a Deus. Não tem como eu agradar a Jesus e ao mesmo tempo querer agradar a minha carne ou as minhas fantasias. Eu preciso escolher entre agradar a Deus ou agradar este mundo pecaminoso. E quando eu falo de mundo, eu falo do egoísmo, eu falo da mentira, eu falo da morte, eu falo de tudo aquilo que carrega a maldade. Então nós precisamos escolher. E aqui o rei Amazias, ele começa a caminhar com Deus, mas o seu coração não é inteiro para com o Senhor. E Deus requer de mim e de você, para sermos um homem e uma mulher de vitória, de bênção, um coração inteiro para com o Senhor nosso Deus. Então nós começamos a ver que um inimigo se levanta contra o rei Amazias. Amazias agora se levanta e ali ele vai atrás dos seus homens de guerra. Ali ele levanta um grande exército de Judá para lutar essa guerra.
contra os edomitas, e vai dizer a palavra de Deus, que ele pega 100 talentos de prata, vai a Israel e compra, paga para um exército de Israel ajudar a Amazias na guerra. E isso é interessante, porque ele começa agora a fazer aliança com um povo que não agrada ao Senhor. Olha o que ele está dizendo aqui no verso 6: também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Então ele vai lá em Israel e dá 100 talentos de prata para que 100.000 homens possam estar ao seu comando nessa guerra. E é interessante que a palavra de Deus ela vai nos ensinar desde o começo: olha, não faça aliança com homem ou com mulher ou com qualquer um que não agrade a Deus. Todas as vezes que nós fazemos aliança com homens perversos, com homens desviados, com mulheres desviadas, nós iremos pagar um preço por causa desta aliança. A palavra de Deus vai dizer lá em Êxodo 34:12, ali a lei do Senhor para o povo de Israel. É interessante que quando você olha neste texto de Êxodo, você vai ver Israel unificado. Mas quando você chega em 2 Crônicas, Israel está dividido. Nós temos o reino do norte e o reino do sul. Nós temos o reino de Judá, que estava reinando o rei Amazias, e nós temos o reino de Israel. O reino de Israel se desviou e não servia mais ao Senhor, o Rei da Glória, mas serviam a bezerros, serviam a estatuetas, serviam a deuses falsos. Então Amazias faz aliança com este povo que está desviado, desagradando a Deus. E Êxodo aqui 34:12, a palavra ensinada por Deus para aquele povo, para aquela geração era: abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não seja por cilada. Então ali Deus está ensinando o povo: olha, não faça aliança com os moradores a qual você está indo habitar, porque se você fazer aliança, você vai aprender a sua cultura, você vai se prostrar diante de Deus, você vai se sacrificar a Deus, e aí a minha ira virá sobre ti. E isso é o que aconteceu com Israel. Então Israel estava afastado de Deus. Aí vai lá Judá, não confiou inteiramente em Deus, e vai e faz aliança com Israel. Amós 3:3 vai dizer: porventura andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Como você vai abrir um supermercado com o incrédulo, que é aquele que não está de acordo em andar na verdade, em andar em integridade? Como você vai abrir uma sociedade com a pessoa que você não pode confiar, que você não pode deixar ela sozinha no caixa, que você não confia nela? Então nós precisamos, irmãos, de fazer aliança com homens e mulheres que servem a Deus de fato e de verdade, e não só homens e mulheres que estão dentro da igreja. Quando você olha para este texto, você vai ver uma nação que conhecia a Deus, Israel e Judá, mas você vai ver uma parte que desviou dos caminhos do Senhor. Então quando você olha para a igreja, você vai ver muita igreja que conhece a palavra de Deus. E quando eu falo de igreja, eu falo de mim, eu falo de você, eu falo de homens que conhecem a Deus, mas não obedecem, não temem a Deus. Não façam aliança com essas pessoas, porque trará para você um prejuízo. E aí, irmãos, este prejuízo, ele veio sobre o rei Amazias. Mas é interessante que quando Amazias sai à guerra, este exército está ao seu lado para guerrear, se levanta um profeta de Deus e diz: olha, Amazias, Deus, Ele é poderoso para te dar a vitória, mas Deus também é poderoso para te derrotar. Afasta de você o exército de Israel, porque não está agradando ao Senhor. E Amazias questiona o que nós lemos: o que eu farei com o dinheiro que eu dei a este povo agora? Eu vou perder? Eu vou ficar no prejuízo? E eu te falo, irmãos, o que diz o profeta, a ele: muito mais do que isso
pode te dar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então Amazias ali, irmãos, rompe aquela sociedade. E toda sociedade que você faz, quando você rompe para obedecer ao Senhor, você consegue vitória, você alcança os seus objetivos. Mas por causa desta aliança, muitas vezes você também vai colher prejuízo, você vai colher dor. O que aconteceu? Este exército saiu furioso e não foi para a guerra, mas destruiu parte do reinado de Judá, que estava em outra guerra. Por que isso aconteceu? Porque ele não estava buscando ao Senhor de inteireza de coração. Então, para buscar o Senhor, ele faz esse rompimento, sofre este grande prejuízo, essa grande dor. E é interessante que eu e você, quando nós temos essa ousadia de, mesmo que venhamos a perder, mas venhamos quando nós obedecemos ao Senhor, irmãos, Deus nos dá a vitória. Deus nos dá a vitória, que nós vamos ver aqui na história do rei Amazias. E quando eu olho também para Lucas, capítulo 19, verso 8, eu lembro muito da história de Zaqueu, que era um publicano, cobrador de impostos. E neste versículo ele fala: olha, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Irmãos, Zaqueu era um homem que subiu na árvore para ver Jesus passar. Mas quando Jesus estava passando, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar em sua casa. E aquela multidão começou a murmurar: porque dormes tu na casa deste publicano, deste cobrador de impostos? Mas este homem arrependido diz: olha, eu resolvo a dar metade dos meus bens. Quando você obedece ao Senhor, quando você assume que você é pecador, que você necessita da graça de Deus, e aparentemente você tem um prejuízo financeiro, eu quero te dizer que o melhor Deus tem para você. Então decida hoje. Se você tem um ganho desonesto, largue este ganho desonesto, devolva o que você pegou indevidamente, porque isso trará prejuízo para você. Isso não te será por bênção, mas te será por maldição. Quando você resolve abrir mão do lucro, abrir mão daquele ganho desonesto para agradar a Deus, Deus tem bênção para você. E Jesus disse a Zaqueu: hoje chegou salvação a essa casa, hoje chegou salvação na vida de Zaqueu, porque ele é um homem que teve arrependimento, porque ele é um homem que resolveu amar o próximo, servir ao próximo. Então eu te convido, sirva ao Senhor com alegria. Não faça alianças com o pecado, aliança com o adultério, aliança com a mentira, aliança com o dinheiro indevido, aliança, com tudo aquilo que desagrada a Deus, aliança com o orgulho, com a prepotência, com a inveja, aliança com a mentira, Tudo isso, irmão, se afasta de ti. Essas alianças do mal, alianças também com pessoas que não são de Deus, que estão aliançadas com os desejos da carne. Não façam aliança. E se você tem aliança com essas pessoas, desfaça dessas alianças, abra mão, como fez Amazias, do que você já ali depositou, porque muito mais tem o Senhor para te dar. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E quando eu falo de aliança, irmãos, você pode fazer aliança com pessoas de Deus. E pessoas de Deus, quando eu falo pessoas de Deus, são pessoas que falam a verdade, são pessoas honestas, são pessoas que amam a Deus, que amam o próximo. E você encontra ela dentro da casa do Senhor, você encontra ela fora, você encontra ela em qualquer lugar, porque elas são filhas de Deus, filhos de Deus, são os filhos da luz, os filhos da verdade. Aquela pessoa que ama, aquela pessoa que é mão aberta, aquela pessoa
né, sincera, aquela pessoa que cuida bem da família, que é de respeito. Essas pessoas que você deve, né, se alguém quiser montar algum negócio, tem que ser com pessoas de Deus, com homens e mulheres de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Amazias, então, ele abre a mão e vai dizer a palavra de Deus, irmãos, que Deus, aleluia, dá vitória a Amazias. E Deus, irmãos, ele tem vitória para mim, tem vitória para você quando nós abrimos mão do pecado, quando nós deixamos algo para agradar a Deus. Tantas bênçãos tem o Senhor para nós. Em João, listei algumas bênçãos aqui que Deus tem derramado sobre nós. João 15:7 vai dizer: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Olha que maravilha, irmãos. Você pode pedir o que você quiser e Deus moverá céu e terra em seu favor. Olha só que maravilha. Já pensou? Nós podemos pedir tudo o que nós queremos quando eu estiver em Deus e as palavras de Deus estiverem em mim, quando eu estiver na palavra de Deus e Deus estiver em mim. Então ande-nos em obediência, aleluia, em sinceridade. João 11:25 e 26 disse assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Você crê, irmãos, nessa promessa? Eu creio, louvado seja o nome do Senhor, que eu estou em Cristo, e desde agora eu já vivo a eternidade com Cristo, não morro jamais. Aleluia! Deus é maravilhoso. Que texto maravilhoso! Nós podemos ver também em Provérbios 3:9-10, que diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Eu quero te dizer que Deus, irmãos, é um Deus que supre toda a sua necessidade, que supre toda a sua dispensa, que te dá o alimento, como foi lido nessa noite. Ele é o bom pastor, que está nos levando aos pastos verdejantes, saciando a nossa fome, saciando a nossa sede, nos levando às águas tranquilas, refrigerando a nossa alma, trazendo paz a nós. Como diz aqui, transbordarão de vinhos, de alegria os teus lagares, transbordarão de vinho a tua casa, transbordará de alegria a sua casa, a sua vida. Quando o quê? Quando eu honro o Senhor com os meus bens, quando eu dizimo, quando eu oferto, quando eu estou me sacrificando, embora para muitos é perca, para Deus, irmãos, você está dizendo: eu estou te honrando, e Deus tem muito mais do que isso para você. Não que você deva fazer isso esperando de Deus alguma coisa, não, você faz isso como um ato de agradecimento, porque Deus tem feito maravilhas na nossa vida. Glória. E Ele tem suprido e suprirá todas as nossas necessidades, louvado seja Deus. Então, quando Amazias obedece ao Senhor, ele garante vitória, ele tem vitória diante dos seus inimigos. Mas diz a palavra de Deus, irmãos, que quando Amazias teve vitória, ele abandonou ao Senhor. Quantas pessoas, depois de terem conseguido aquilo que eles buscavam em Deus, abandonaram o Senhor. Depois de conseguirem a casa que tanto queria, o carro que tanto queria, o casamento que tanto queria, o emprego que tanto queria, depois de terem alcançado aquilo que eles almejavam, eles abandonaram ao Senhor. Sabe por que eles abandonaram o Senhor? Porque o seu coração nunca foi inteiro para com Deus, nunca andou em integridade para com Deus. E vai chegar um momento que a vida vai demonstrar isso, dessas pessoas não se firmarão na verdade, porque diz a palavra de Deus que a semente, o evangelho que é plantado entre os espinhos, quando o evangelho começa a crescer no coração, os espinhos vêm, sufocam o evangelho, e aquela planta morre, fica infrutífera. Que não seja assim no meu coração, na sua vida, que os prazeres deste mundo, que a fascinação da riqueza, que as delícias do mundo não venham
sufocar o Evangelho no nosso coração, mas que a nossa fé, que o nosso alvo seja Jesus Cristo, que venhamos a andar em integridade, de coração íntegro diante ao nosso Deus, sabendo que Ele tem o melhor para nós, que é Ele que nos dá a paz verdadeira, que nos dá a alegria verdadeira, que nos dá a bênção verdadeira. Por mais que seja tudo belo, eu creio, eu sei que o melhor de Deus está em mim, e eu estou vivendo o melhor de Deus aqui na terra, ainda que de forma simples, mas a melhor coisa do mundo é ter amor no coração, a melhor coisa do mundo é ter paz no coração, a melhor coisa do mundo é ter alegria verdadeira, é ter uma família abençoada, e isso é com Jesus. Não tem dinheiro que paga isso, não tem dinheiro que te dá isso. Então o rei Amazias não estava inteiro, ele conseguiu o que ele queria, ele abandonou o Senhor. Vai dizer aqui em 2 Crônicas, verso 25, 14: e sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas e trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante dele e queimou-lhe incenso. Abandonou o Senhor e prostrou diante de estátuas, diante de deuses falsos. E aqui em 2 Crônicas, verso 25, verso 27, nós vamos ler mais na frente um pouquinho, que este rei, por abandonar ao Senhor, o texto da palavra de Deus diz que o profeta veio ao Senhor: por quanto você abandonou o Senhor, virá mal sobre você. Porquanto você adorou deuses que nem conseguiram se defender do seu país. Olha que loucura que fez Amazias: destruiu a nação e adorou um Deus que nem conseguiu defender aquela nação. E aí diz a palavra de Deus, irmãos, que a ira do Senhor se acendeu contra Amazias. Acendeu contra Amazias. E o profeta veio e falou de forma dura contra Amazias. Só que Amazias, irmãos, não deu ouvido ao profeta, porque ele não andava em integridade. E muito isso está acontecendo na vida de muitas pessoas que são advertidas por homens e mulheres de Deus: não faça isto, porque não está agradando ao Senhor. Não faça isso porque você está desagradando ao Senhor. Mas eles dizem consigo mesmo: não a Deus. Eles não temem mais ao Senhor e continuam andando em desobediência. Foi o que o rei Amazias diz ao profeta: acaso eu te coloquei como conselheiro? Cala a boca, porque senão você vai morrer. Olha só como é que o rei foi ousado para o profeta. E o profeta disse: você não tem mais jeito. Estou aqui parafraseando. E diz a palavra de Deus, irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 25, 27: e desde o tempo em que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Porém ele fugiu para Laques, mas enviaram-lhe homens atrás dele em Laques, e o mataram ali. Foi assassinado, porque depois que ele deixou de seguir ao Senhor, ele não teve mais paz, ele não teve mais sossego. Ele teve homens procurando ele, até que o encontrou e o matou, porque abandonou o Senhor, porque ele não andou em integridade. Isso, igreja, é muito importante. Não cocheie em dois caminhos: ou você serve a Deus ou você não serve a Deus. Ou você anda em integridade para com Deus, ou você não anda. Não podemos ficar em cima do muro. Deus, irmãos, Ele tem o melhor para nós. É o que eu quero falar aqui nessa noite. Seja fiel ao Senhor, porque o Senhor tem muito mais para te dar. Mesmo, irmãos, nós errando, mesmo nós às vezes falhando, mas quando nos arrependemos, quando nós resolvemos abandonar o pecado, abandonar o erro, como Amazias fez, Deus nos dá vitória. Mas Amazias, ele de novo desobedece ao Senhor, de novo é chamado-lhe a atenção, mas dessa vez ele endurece o coração. E quando nós endurecemos o nosso coração, nós caminhamos para a morte.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida e vida com abundância. Então vamos servir ao Senhor com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Que Deus fale melhor em cada coração. Que venhamos sair daqui nessa noite cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, cheios da bondade de Deus.